Está no ar o Aqui e Agora, um jornal vibrante, uma arma do povo que mostra na TV a vida como ela é. Eu ia te apresentar agora, não precisa mais. Ivo Morgante, Brasil! Bem, Geraldo? Caraca, a voz é que eu Deus falo, do céu. cara que tem voz, né? Tem tudo, né? A voz do Ivo Morgante. Precisa, vocês querem que eu apresente de verdade esse rosto que veio antes do meu, esse cara que veio do rádio, que veio do esporte, que aí depois caiu na graça do SBT, do Silvio Santos, que marcou uma era, que marcou um jornalismo e que hoje, eu digo, hoje, infelizmente, está fora. Quem convive comigo sabe que eu já falei do Ivo Morgante. Tentei de todas as formas que ele ficasse na época do Aqui e Agora, mas enfim, não deu. Mas o importante é que... Mas as coisas são assim mesmo, né? As coisas não são assim mesmo. E eu penso uma coisa, às vezes não, na maioria das vezes na vida, você tem que entender realmente como são as coisas, sabe? Não ficar, talvez tenha sido um empurrão de Deus, entendeu? Porque os projetos podem ser maiores depois, e não era a visão que eu tinha do programa que eu ajudei a fazer. Mas, e do Ivo, programa pera um pouquinho, quando você entendeu? entrou, assim, você sabe que eu tenho um respeito por todo mundo, cara, nossa senhora. Claro, claro. Eu sou grato ao SBT, fiz o meu, eu me entreguei de corpo e alma, eu fiz o meu melhor, uma casa espetacular, funcionários, meu Deus do céu, que povo maravilhoso, fiz o meu melhor, enfim. Mas quando você entrou lá, assim, naquele dia que eu estava certo que você iria ficar, estava mesmo. Se não fosse, eu falaria nos teus olhos. Claro, claro. Estava certo que você ia ficar. Naquele momento eu tinha certeza que você ia ficar. Eu falei, cara, o Ivo entrou aqui, Ivo Morgante, só que ele entrou aqui nesse estúdio que hoje tem a tecnologia, que o SBT tem hoje, Aqui e Agora. Mas eu falei assim, o Ivo, ele já monitorou, ele já sabe se isso aqui pode dar certo. O Ivo, ao olhar, já viu todos nós, já viu a bancada. Porque o produto, eu fui o coadjuvante. Mas eu entrei lá na grife SBT do Aqui e Agora, mas esse cara não. Esse cara fez lá a raiz. Então você já sabia de tudo aquilo na hora que você entrou lá para você... Então, eu penso da seguinte maneira, a gente já conversou sobre isso, e a minha visão do Aqui e Agora sempre foi diferente de muitas pessoas. O Aqui e Agora nunca foi um programa policial. O Aqui e Agora foi uma grande revista popular. Pela primeira vez a televisão brasileira fez um jornalismo que falava a linguagem do povo. E tinha que ter a polícia. O povo se via lá. Claro, e a polícia, claro que tinha que ter. Porque a polícia faz parte, claro que faz. Agora, tinha a denúncia, tinha as notícias, as análises, sabe? Tinha tudo. O Aqui Agora é um aglomerado de coisas que transformam a notícia numa linguagem popular. Eu até tenho uma analogia que eu faço, que é a seguinte, todo mundo estranhou quando a gente colocou o Maguila para ser o comentarista econômico do Aqui e Agora. E a primeira coisa que a gente queria provocar era exatamente essa estranheza. Mas mais que isso, a gente queria fazer uma coisa que nunca ninguém tinha feito. Se aumentar R$400, R$200 no salário mínimo e entrar aqui um comentarista econômico, ele vai dizer, bom, meus amigos, o salário mínimo é um indexador, a mulher vai botar o nome do filho dela de indexador, porque ela não sabe o que é um indexador. Então, o que a gente queria? Diferente. Aumentou o salário mínimo e R$200 não dá nem para comprar o feijão. E o povo, ela entendeu que aquele aumento não servia de nada para ela. Mas porque ela conseguiu entender. Mas eu ouvi muito, pela minha passagem pelo Aqui e Agora, mas já foi. Aquela linguagem mudou. Hoje é outra coisa. Não adianta eu querer fazer uma recópia de Aqui e Agora. Eu acho o seguinte, eu queria então entender como é que o Silvio, claro que o Silvio é uma exceção,
né? Vocês são em tudo. É, em tudo. Mas eu queria saber como é que o Silvio conseguiu ficar 40 e tantos anos na televisão. Sabe por que que ele conseguiu ficar? Porque ele sempre fez a mesma coisa. Só que ele entendeu sempre que a linguagem dele tinha que ser aquela, só que o cenário que era lá em 1960 e pouco já não tinha mais, era outro, certo? A pegada pode ser feita de outra maneira, mas ela não pode sair da essência. E esse aqui agora saiu da essência? Saiu da essência completamente. É. Saiu da essência completamente. O que ele deveria ter tido? Deveria ter tido mais polícia. Mas a polícia, você sabe, eu vou dizer um negócio para você. Você foi repórter policial, certo? Eu vou dizer um negócio para você aqui que eu não sei se eu já disse para você. Um dos maiores amigos que eu tive na vida chama-se Cândido Gil Gomes. O Gil, para mim, foi o maior contador de histórias da televisão brasileira. O maior contador de histórias. Se o Gil Gomes fosse jornalista esportivo, ele contaria um jogo da melhor maneira possível. Certo? E vou dizer uma outra coisa aqui que talvez eu nunca tenha dito para você. Tem duas pessoas que eu acho que contam as coisas na televisão de uma maneira interessante, de uma maneira como o Gil contava. Uma delas era o Marcelo Rezende, que eu acho que o Marcelo era um grande contador de histórias, e outra é você. Entendeu? Outra é você, Geraldo. Você vai direto, você vai como tem que ser feito, na oscilação certa da emoção, da razão, da briga, da subida de voz, essa coisa toda. Então, o que acontece? As coisas, elas podem ser feitas na mesma essência, certo? Mas elas não podem deixar de ter a essência. Ela não pode... Isso que você falou é uma coisa muito, mas muito interessante. As coisas não podem deixar de ter a essência. De ter a essência. Exatamente. Isso é, né? Ivo, o que eu mais... Quando meu filho me apurrinhou, falou, pai, você tem que ir para a internet, para não sei o quê, todo mundo e tal. Eu queria vir para a internet, mas eu queria estar à vontade. E eu falei, tá bom, vamos fazer um talk show, vamos. Eu falei, mas eu quero que sente do meu... De verdade, Ivo. Eu quero ouvir, eu não quero contar história, não quero entrevistar, não sou entrevistador, mas eu quero ouvir histórias. O dom de ouvir histórias é uma coisa de quem tem história, e você tem. E você tem. Então pode ter certeza que hoje aqui você vai dar uma aula para todos nós, e uma aula para vocês que estão agora no jornalismo, e até para alguns teimosos de televisão, não que somos os donos da razão. Não, o homem da verdade. Não, sob hipótese nenhuma. Mas existe um conhecimento. Exatamente. E alguns erros que a televisão aberta está cometendo e que ela está perdendo o público, está perdendo o telespectador. Claro, sem dúvida nenhuma. Certo? Eu vou dizer um negócio para você. E tem mais uma coisa que eu quero dizer aqui. Sabe? Eu acho que os dois meninos, né, a Dani, né, e o Pagetti, estavam muito bem no negócio. Sabe? Não acho que estavam errados, não. Eu acho que faltou a essência. Entendeu? Por exemplo, quem estava dirigindo é uma pessoa que eu admiro e minha amiga de 40 anos, que é a Léo. A Leonor Corrêa. A Leonor Corrêa, irmã do Faustão, que é nossa, a gente... Adorável, nossa. É amiga de balada, sabe? Então, ela entende televisão. Entende muito de televisão. Mas aí o que acontece? Você não pode... Existiu naquele momento uma coisa que não foi bem entendida. Que é assim, não, então tudo bem, a gente não pode fazer mais do jeito que era, certo? Tudo bem, ótimo, não quero, mas você tem que ter a essência do que era. É isso que eu sempre luto para fazer as coisas, quando eu faço as coisas. Se eu vou fazer uma coisa e eu quero fazer uma modificação nela, eu não posso perder a essência dela, porque senão ela não é mais aquela coisa que eu queria fazer, que eu queria mostrar. E aí o que aconteceu? Aconteceu que a coisa ficou muito light, entendeu? Ela muito light e deixou de ter, no bom sentido, a porrada do aqui agora.
que aqui agora tinha. Eu vou te contar só uma história. Você está falando da câmera balançando, do repórter Da feroz? câmera balançando, da notícia que tinha 4, 5 apresentadores que ficavam só lendo notícias, Jorge Elal, Sérgio Everton, Liliane Ventura, enfim, outros que... Né? Tinha o Luiz Lopes Correia, que dava as notícias internacionais e tal. Tinha que ter esse movimento. O Aqui Agora é um balanço, tem que ter um movimento. Ele tem que ter uma coisa muito rápida, muito... Eu vou dizer uma coisa para você. Eu fiquei sabendo que eu ia apresentar o Aqui Agora no dia do Aqui Agora, às 3 horas da tarde. Aí tinha lá, diziam que podia ser o Elal, podia ser o Guilherme Queiroz, que era um grande locutor, apresentador e tal. Veio a notícia e tinha muita gente, e eu digo, e já disse isso inúmeras vezes, que torceu o nariz quando ficou sabendo que o Silvio ligou para o Marcos Wilson. Eu fui chamado na sala do Marcos Wilson, que era o diretor-geral de jornalismo, e ele falou, é você que apresenta e o Silvio quer falar com você. Aí tinha um telefone que caía direto, naquela época tinha um negócio chamado linha privada, que caía direto na casa do Silvio. Inclusive, para sacanear o Silvio, estava na mesa do Barreto, que era gerente do... Pô, chamava ele... linha LP. LP. Chamava LP, sabia? É verdade. Linha privada. E a gente... Você sabe com quem que eu tive uma linha privada? Verdade. Orlando José Zovico, você sabia? Zovico, meu patrão também. Dono das rádios lá de Limeira. Dono das rádios de Limeira. Depois eu te conto isso, tá? E aí? Tinha uma LP com o Silvio. Para sacanear, a gente pôs o telefone vermelho. Na sala do... Que quando tocasse... Compramos um telefone vermelho para colocar ali e tal. Eu peguei o telefone. Aí caiu lá, atenderam na guarda, chegou o Silvio. Ele falou assim, olha, é você que vai apresentar o Aqui Agora. Você participou, ajudou a construir o negócio, eu quero você, mas eu vou te falar uma frase, ver se você entende. Eu falei, pode falar, Silvio. Eu não quero um apresentador de telejornal, eu quero você. Você entendeu? Eu falei, já entendi. Aí eu não entrei, eu entendi o que ele queria. Ele queria meio italianão que eu sou, porque eu sou Morgante, que é um sobrenome italiano da Toscana, de Lucca. Eu costumo brincar dizendo o seguinte, se eu for preso um dia e for algemado e o delegado perguntar o que foi, eu falei, se o senhor não tirar a algema, eu não vou conseguir falar de jeito nenhum, né? Porque eu sou assim. Exato. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, bom, já entendi o que ele quer. Eu não entrei assim, boa noite, são 6h30, começo Aqui Agora, um jornal, não. Eu entrei, boa noite, são 6h30, começo Aqui Agora, um jornal vibrante, uma arma do povo que mostra na TV a vida como ela é. Em casa o cara falou, meu Deus do céu, o que aconteceu? Viramos completamente o jogo. Viramos completamente. Certo? Não acho que quem faria agora teria que fazer a mesma coisa, mas teria que descobrir um jeito de virar o jogo. Porque o Aqui Agora, assim como todos os outros programas de televisão, eu trabalhei em programas do Silvio, né? O Silvio, de vez em quando você tinha que arrumar algumas coisas nos programas do Silvio para que ele continuasse tendo aquela empatia que tinha com o público. Entendeu? Tudo isso faz com que, tudo isso fez com que acontecesse o quê? A linguagem diferente, a maneira diferente de mostrar, o cameraman saía com a câmera ligada de dentro do carro. Aconteceu uma coisa curiosíssima no SBT, porque o Walter Garcia, quando o Silvio não era nada, ou estava começando, não é que não era nada, estava começando, ele fazia shows nos circos. E ele não tinha carro, Silvio. E o Walter Garcia ele tinha uma Rural Willys, e botava o Silvio lá, botava os cantorzinhos que o Silvio levava lá para fazer o show dele e tal. Caravana? A caravanazinha dele na Rural lá, 3, 4 cantores, o Silvio, ele... E ia para o show, para os circos, fazia 2, 3 na noite lá. Quando voltava, ele ia para a casa dele, Walter Garcia com o Silvio. Mas era 3 horas da manhã. Ele tirava o filho dele da cama e punha o Silvio para dormir. A mulher do Walter Garcia tinha feito uma sopa, eles tomavam uma sopa e ele punha o Silvio para dormir ali, na cama do filho dele. Certo? Aí o que acontece? O Silvio é uma pessoa assim, sabe, de um reconhecimento, sabe? O Silvio reconhece o que as pessoas fazem, reconhecia muito o que as pessoas faziam por ele. Colocou o Walter Garcia de diretor do Departamento de Transportes
do SBT. E nós tínhamos essa coisa do cameraman sair junto com o repórter. E ele comprou uma frota de Bonanza. A Bonanza tinha 2 portas só, não tinha 4 portas. Para sair o repórter e o cameraman junto, era uma briga de tapa, e o cara já saía com a câmera aberta, com a câmera ligada para fazer a notícia, só que com 2 portas só, pô, sabe? Quer dizer, veja só como são as coisas, né? Então, o que acontece? O que era legal? Aconteceu uma coisa muito, muito engraçada. A gente foi fazer acho que era um piloto com a Elisa Nunes, que era a nossa repórter no Rio de Janeiro. Perfeito. E era uma subida de morro da polícia. E aí a Elisa está subindo, e estamos aqui e tal, não sei o que tem, uma subida no morro, aí começou um tiroteio. E o cameraman dela chamava José, não sei das quantas, ela chamava ele de Zé. E começou o tiroteio, e ela falou, nossa senhora, Zé, abaixa Zé! Não, Zé, vai para trás do poste, Zé! E começou a fazer isso. Aquilo ficou maravilhoso, sabe? Criou o clima que a gente queria, no Aqui e Agora. Aí eu não sei quem ligou para ela e falou assim, Elisa, o cameraman pode chamar Austrégésilo. A partir de agora, todo cameraman seu é Zé. Por quê? Porque aquilo fazia a diferença. Era a novidade que estava acontecendo. Mas, Ivo, hoje não tem mais essa permissão, não tem mais esse talento, não tem mais esse querer da televisão, não tem mais gente de rua. Hoje todo mundo está preocupado se a maquiagem está boa, se o cabelo está bom, se a estética está boa. O Marcelo Rezende me falou... Eu concordo com você. O Marcelo Rezende me falava uma coisa, o importante é a notícia. É a notícia. É a notícia. Não é... Que nada, sabe? Não é. Sem dúvida nenhuma. Para esse tipo de jornal, não. Não, claro. Para que quiser. Então, eu vou dizer uma coisa. E o jornalismo, você sabe, é investimento. Se não investir, esquece. Não, vai ter que ter uma grande equipe. Claro, sem dúvida nenhuma. O Aqui Agora chegou a ter, se não me falha a memória, eram 700 ou 800 pessoas no Brasil. Você tá doido, para. Entre todas as afiliadas e as emissoras que eram do SBT e tal. Agora, tem uma coisa que os caras vão me malhar, mas olha, eu vou dizer um negócio para você. Eu estou pouco me lixando, sabe? A parada é a seguinte, eu falo mesmo e se quiser me encontra na rua aí, vamos resolver a parada. Que isso, opa? Você tá velho para brigar, para! Conta! Não, é o seguinte, os caras acham hoje em dia que vão achar um grande contador de histórias, um grande jornalista no RH. RH não funciona em televisão, amigo. Você vai achar um comediante no RH? O Golias, ele ia trabalhar de bermuda porque ele tinha um problema nas pernas, né? Que ele não podia usar muito calça, essas coisas que causavam uma alergia nas pernas e tal. O Golias não tinha um móvel na casa dele. A casa do Golias era cheia de... Vazia. Era um toco. A mesa era um toco. É verdade, uma cadeira e mais nada. E a geladeira, mais nada. Não, ele tinha, na verdade, um negocinho que ele fez com tijolo e umas tábuas que era para pôr as roupas. Quer dizer, um cara desse né? Ele não tinha bolsas, ele andava com o dinheiro tudo num saco plástico. Sabe, assim, né? Era isso. Só que era o maior comediante do Brasil. O RH não ia falar, não, como é que nós podemos ter um comediante que, sabe, ele não deve ser bom da cabeça, ele anda com um saco plástico para guardar o dinheiro. RH não serve, me desculpe, meu amigo, nem televisão. Posso falar o que eu quero mesmo? À vontade. RH não serve para bosta nenhuma. Você me desculpe, sabe? RH em outras empresas, em outros complexos de não sei o que tem, e holdings e o Estimbal de Madureira, tudo bem. Mas na televisão, irmão, não é. Você sabe o que acontece? A televisão perdeu uma coisa, um charme, um negócio que era muito legal. Você foi na Vila Guilherme, né? Chegou aí na Vila Guilherme. Fui atrás de você na Vila Guilherme. Você foi na Vila Guilherme. Eu fui pedir emprego para você na época. Eu vou dizer um negócio para você. A coisa mais... Você tinha um Verona, não era? A coisa mais... Versalhes. Acho que era um Versalhes, Eu sabe por quê? Porque eu falei, eu fui falar com o Ivo Morgante. Não pode, não sei o quê. Aí fui no estacionamento, peguei amizade com o velho. Falei, qual que é o carro do Ivo Morgante? Tinha um pátio, lembra? Um pátio lá. Tinha um pátio lá. Aí eu falei, esse Versalhes é verde. Era verde. Verde. Aí eu cheguei lá... Peguei e abri a porta assim do carro, nunca falei, olha, travado. Falei, cacete.
Que se desse, eu ia ficar aqui dentro, para que ele chegasse. Geraldo Limeiro vai me atender, porra, me Não, mas ajuda. eu lhe atendi. Atendeu, tudo bem. Mas tá, olha o que eu lembrei, tá? Vila Guilherme, não tem nada Não, na não. ficção que eu O falei. que eu quero dizer para você é o seguinte: a gente respirava a televisão. Assim, Aí você entrava no banco, tinha um anão pedindo saldo, a Branca de Neve querendo pagar uma conta, sabe? Por quê? Era misturado, era o infantil aqui, a novela ali, era um respirar de TV, de coisa. A gente fazia ola na redação quando aumentava a pontuação do Aqui e Agora. Oh, tá todo mundo. Quer dizer, era uma coisa que a gente vivia, sabe? Tem umas coisas que eu acho muito, muito engraçadas. Por exemplo, eu cansei de encontrar o Silvio, cansei. Ele chegando de carro ali onde todo mundo estava, ali naquele estacionamento primeiro ali da Rua Santa Veloso, Tá. onde a gente estava ali. Cansei de encontrar com ele. Um dia eu fiz uma brincadeira com ele, que ele tinha um Lincoln Town Car, que hoje está lá, Tá lá no museu dele no lá. museu dele lá, Aham. que o teto é verde. Isso. É um teto Veludo. de veludo verde. E um dia eu encontrei com ele e falei assim: Silvio, ninguém me tira da cabeça que tem um botão aí que sai os tacos e as bolas, que só que parece uma mesa de sinuca, o teto do carro do Silvio. Então era isso que não existe mais Não tem hoje mais, em dia. não, Hoje não tem. não tem mais essa coisa Não. da televisão, sabe? Porque eu penso o seguinte. Sabe? Eu penso o seguinte: a televisão é feita toda ela de arte E emoção. e emoção. E tem que ser para provocar emoção na voz, na condução, numa roteirização, até para o roteiro. Claro, Você tem claro. que ter. E isso a televisão ela se enlatou, e aí ela terceirizou algumas coisas que ela não poderia. Para televisão é uma coisa muito é a arte de saber fazer. Claro. Quem é de televisão é televisão. Exatamente. Se você tentar colocar, esse aqui dá. É. Dá sim, não vai. O público vai olhar e não vai assistir, não vai ficar. Não vai, mas desculpa. Claro. Não, é isso que você está falando, sabe? Hoje em dia não se respira televisão. Não. Sabe? Hoje em dia o ar não é de televisão. O ar é do quê? Eu não sei, é de RH. Contrata, sabe? Eu fiquei sabendo agora que há uns dias atrás aí, eu não sei nem por que foi, que hoje você, para mostrar um currículo seu, você tem que entrar no site, depositar o currículo no site, que aí vão analisar se o seu currículo... Talento não sabe? tem currículo. Não, Talento não tem currículo. O talento está quando eu ouço, quando eu vejo, quando faz, você sabe fazer. Claro. Marcelo era assim. Marcelo pegava uma fita, olhava, falava, volta a fita, isso aqui. De onde é esse repórter? Tá? Que é hoje, ele no link lá comigo. Exatamente. Tá? É isso que não existe mais. Ousadia. Todo mundo hoje tem medo de... Exatamente. Da ousadia da criatividade. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo na Rádio Bandeirantes, que eu fui locutor esportivo com muita felicidade. Você sabia que um dia eu quero fazer a Rádio Bandeirantes? Eu tenho tesão, um dia, antes de morrer, eu preciso fazer a Rádio Bandeirantes. Rádio, cara. E outra coisa. Bandeirantes. Meu, quando eu vi que eu estava na Rádio Bandeirantes, aconteceu exatamente isso. Aí eu estava na Rádio Bandeirantes, me chamou Darcy Reis, que tinha sido um grande jornalista esportivo e era o chefe. E acho que tinha uns 5, 6 grandes prêmios, porque o Oscar Ulisses, irmão do Osmar Santos, tinha voltado para a Globo e eu entrei na vaga do Oscar Ulisses como narrador de futebol. Ele virou para mim e falou assim: você já fez Fórmula 1? Porque Fórmula 1 em rádio é uma tinturaria, né? Passa fulano, passa fulano, passa Enquanto você fulano. está falando, eu vou passar um zap para uma pessoa para ver se eu consigo botar ela aqui no coisa. Vai falando, vai falando. É. Aí ele falou, ele falou assim, eu falei, olha, eu nunca narrei Fórmula 1. Mas se você quiser saber, se quer saber a colocação dos pilotos do primeiro até o último, eu sei, porque eu fui colecionador de carros, eu amo carro. O carro é uma coisa assim, para mim o carro é um presente que Deus deu para o ser humano aqui. Aí ele falou assim, então vamos fazer uma coisa, o Grande Prêmio era em Jacarepaguá na época. Você vai narrar domingo. Lá em Jacarepaguá, você vai para lá narrar. Se você for bem, você vai fazer as 7 ou 8 corridas que a gente ainda tem direito para fazer, que estava terminando o contrato. Né? Se você não for bem, eu vou demitir você.
Eu falei, tá bom. Fui para lá. Fiz a narração no Grande Prêmio de Jacarepaguá. Quando eu cheguei, ele era muito legal, o Darcy. A primeira frase que ele falou, "Oi, como é que vai?" Não falou que se tinha ido bem ou não. Ele falou assim, seu passaporte está em dia? Eu falei, tá, então se prepara, porque você vai fazer às 7, 8. Quer dizer, era uma coisa muito mais, sabe, eu não tinha que, o meu chefe não falou para mim, olha, você foi bem, passe no RH que eles vão dizer se você pode ou não Só que fazer. as TVs, os corredores da TV, as redações, elas tinham pessoas que entendiam daquilo. É claro. Hoje, Claro. pouca gente entendendo televisão para fazer a televisão funcionar. Sem dúvida. É aí que tá. Mas é essa. Eu acho o seguinte. Eu penso uma coisa. Eu tenho um cara que eu sou fã assim, incondicional, que é o Belchior. Eu acho que o Belchior é um dos maiores filósofos nas músicas que ele faz, nas letras. Se você entender, se você começar a parar para pensar as letras ele tem uma música que ele começa com a seguinte frase: estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol. Não tem angústia maior no mundo, não tem jeito maior no mundo para você falar de uma angústia do goleiro olhar a bola lá dentro do gol. Olha só, né? Mas o que eu quero dizer para ele, em Velha Roupa Colorida, ele diz o seguinte, o passado é uma roupa que não nos serve mais. E olha só que coisa inteligente. Se eu ia para o bailinho, que eu ia quando eu tinha 17 anos, 18 anos de idade, sei lá, 16, era adolescente, de calça cintura alta, boca de sino, camisa vermelha, fio de Escócia, que se eu sair na rua hoje assim, os caras vão achar que é esse palhaço. E era a coisa mais linda do mundo, mas não serve mais. O passado é lindo. O passado, você precisa do passado, mas você não tem o passado. O passado é uma roupa que não nos serve mais. Então, o que eu quero dizer com isso? No caso do Aqui Agora, por exemplo. Eu ia falar, tá, espera um pouquinho, mas você está falando isso, o passado é uma roupa que não nos serve mais, mas muitos críticos criticaram. Pô, mas de volta aqui agora... Então, mas aí que tá. Aí que tá. Onde foi? Olha, o que eu estou dizendo aqui, gente, pelo amor de Deus, sabe? Eu acho que as pessoas têm todo o direito de fazer. Eu não acho que, sabe? Aqui não vai nenhum recalque, porque graças a Deus, na minha vida, eu entrei e saí dos lugares que eu estava, até a hora que eu estava me sentindo bem. Eu tenho uma coisa na vida que eu me propus e faço o tempo todo. A minha vida, a balança da minha vida é assim, a felicidade está aqui, o dinheiro está aqui. Quando o dinheiro estiver aqui, a felicidade está aqui, não está me servindo mais. Entendeu? Para mim tem que ter essa coisa. E o que eu quero dizer é o seguinte, aí você traz o aqui agora. Primeiro, se você traz o aqui agora do jeito que era, não vai dar certo. Você tem que ter a essência do que era. Entendeu? A essência do que era. Isso envolve... O quê? Essa essência envolve, para dar certo, o quê? Eu vou te dar essa essência. A essência qual é? Um jornalismo popular. Ponto. A essência qual é? Uma forma mais direta de falar com as pessoas. A essência qual é? É você ser uma arma do povo. Ser o arauto a defesa do consumidor, o cara que grita. A defesa. E o povo não se viu defendido por esse programa, é isso? Exatamente. E outra coisa, não pode começar, boa noite, são 6h30, começo aqui agora um jornal vibrante, uma arma do povo que mostra na TV a vida como ela é. Você tem que criar uma frase que seja mais moderna. Que fale a mesma coisa, mas que tenha uma outra criatividade. Entendeu? Eu acho que não começa assim. Por exemplo, quando eu fazia o Aqui Agora, certo? Porque, aliás, eu estou indo no psiquiatra agora, né? Por quê? Porque eu era lindo e fiquei só bonito. Quando eu fazia o Aqui Agora, eu era galanzinho de TV. Galanzinho. Eu era um galã de TV. Você tinha topete, porra. Bonitinho. Parecia o Gugu. Bonitinho, rostinho certinho e tal. Se eu for fazer o Aqui Agora com essa cara amassada, sabe, não está certo. Aí está certo em colocar o menino Pagete lá para fazer. Desde que o Pagete seja orientado a fazer, a manter a essência, mas criar um estilo dele de fazer. Né? E isso não é com o Aqui Agora, isso é com os remakes que tem que ser feitos. Por que tem remakes que dão certo em novelas, por exemplo, e remakes que não dão certo?
Contudo que o da Odete Roitman foi massacrado. Exatamente. A novela foi debulhada. Foi debulhada. Sabe, agora tem remakes que foram feitos em novelas que são maravilhosos. Certo? Nós demos uma sorte no Aqui Agora, percebi que o Aqui Agora tinha sua pontuação mesmo, né? Mas quando a gente começou Aqui Agora, acho que uns 8, 10 meses depois, fizeram o remake de Irmãos Coragem. A Globo, mas a gente dava banho na Globo assim, sabe? Por quê? Porque além da gente estar com um programa que estava bombando, a gente tinha um remake desgraçado que foi feito na Globo. Então, claro, né, o que eu acho é... As coisas têm que mudar? Tem, eu acho que tem, sempre. As coisas mudam. Né? Mas as coisas, elas têm que ter, tem coisas que podem mudar só mantendo a essência. A essência é tudo isso que eu te falei. É um jornalismo popular, é um jornalismo onde o povo se sentia Protegido, sabe, abraçado. As pessoas falavam, eu vou ligar no Aqui Agora. O cara não falava mais, eu vou chamar a polícia. O cara falava, vou chamar o Aqui Agora. Porque era uma coisa que ia para cima mesmo. Agora, tivemos erros, sabe? Tivemos que consertar. Você quer ver um erro que a gente fez? Nós trouxemos o Gil, que foi um dos maiores acertos que a gente teve. Aí resolveram que o Gil ia contar o crime daquele jeito dele, né? E ele estava fazendo aquele negócio. E a gente tinha que dramatizar. Fazer uma novelinha. Uma novelinha. Não dava audiência. O povo queria ver ele com a mão e a camisa. Com aquele cabelo oleoso dele. Foi muito engraçado que um dia porque eu apresentava e ajudava na confecção do programa e tal. E ele veio com uma camisa toda florida e tal, não sei o que, e fez o programa. E aquilo acabou terminando de compor o a personagem. persona, sabe? Ele compôs ali, né? Aí ele estava no corredor e ele vinha vindo, né? E aí ele virou para mim e falou assim, oi, Morgante, tudo bem? Eu falei, eu vim com essa camisa, será que... Você acha? Eu falei, se você vier com outro tipo de camisa, cara, esquece, nós não vamos colocar você no ar, porque compôs o seu personagem. Então o cara queria ver ele com a mão assim, né? E você sabe por que ele fazia assim com a mão? Ele falou isso diversas vezes, porque ele não sabia onde colocar a mão. Aí eu falei assim, ele não sabia se era no bolso, onde era, e ele fazia assim porque ele não sabia onde colocar a mão. Larga de ser tosco. É sério. Pô, fala assim. Mas é sério, eu tô falando, eu não tô brincando. Eu vou dizer um negócio para você. O meu pai tinha bares e padarias na zona norte de São Paulo. Eu tinha 13 para 14 anos, eu já dirigia. Meu pai me deu uma Rural Willys, que na época Caraca. era a primeira van Tá doido. a avó da van. Uhum. Né? E ele falou assim, a partir de amanhã você vai ter que levantar 4h30 da manhã e vai buscar o dinheiro da padaria que a gente tem lá em Mariporã, só que você vai por dentro na estrada de Santa Inês, porque você não tem carta e tal. A grande vantagem que eu tinha é que no final de semana eu era com um moleque de 14 anos da turma que tinha carro. Era uma rural, mas era um carro. Eu ia na hora... Eu voltava na hora que o Gil estava fazendo o programa dele na rádio. Ora Rádio Record, ora Rádio Globo, porque ele gravitava nessas, ele pulava para lá e para cá e tal, de acordo com o dinheiro, ele estava certíssimo. E eu cansei de parar no bar que eu vinha deixar a Rural ali, eu vinha com a Rural, que era um outro bar do meu pai, cansei de parar e não desligar o rádio. Ficar esperando o fim porque o cara prendia você. Eu hoje não tenho ninguém. O telespectador quem prende o telespectador hoje? O que prende o telespectador? Olha, eu acho o seguinte. Porque os programas policiais têm audiência. Tem. Contudo, tem Cidade Alerta, tem Joel da Atena. Não. Tem Brasil do Povo. Eu concordo. E prendem também. Entendeu? O que eu acho é que, do jeito que eles são feitos hoje, e aí é uma opinião minha, e que não. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, sabe? Eu não sou o dono da verdade e não quero ser. O pessoal sabe, é a tua opinião. Eu não quero ser. Eu tenho as minhas opiniões que elas podem ser divergentes, né? E Deus queira que seja assim, porque se todo mundo pensasse do mesmo jeito, ia ser uma merda viver, né? Porque não ia ter confronto. O que eu acho é o seguinte, esses programas policiais que vieram depois do Aqui Agora se focaram apenas na polícia.
Você concorda? Sim, totalmente. Então, o que acontece? Você perdeu um pedaço do seu público. Porque tinha gente que viu aqui agora que não gostava de polícia. Via por outra coisa. A gente teve, uma vez, teve uma empresa que fez um enchimento de bunda para pôr na calcinha da mulher, para a mulher ter um pouco mais de bunda. Nós pegamos uma repórter nossa, que eu me esqueço o nome dela. Eu vou lembrar aqui. Nós pegamos uma repórter nossa e pusemos no viaduto do chá para os caras apertar para ver se parecia a bunda mesmo. Fazer isso hoje. Você entendeu? Então era isso que era legal no Aqui Agora. A gente não fazia o show do Chitãozinho e Chororó. A gente fazia a passagem de som do Chitãozinho e Chororó. Quer dizer, era uma coisa assim, pô, a gente tinha pessoas maravilhosas, Madalena Bonfilholi. Que está lá hoje, patrimônio. Nossa, uma irmã que eu tenho, né? Madalena, Celso Russomano, que o cara é bom pra cacete. João Leite Neto, uma grife. O João Leite Neto foi um dos primeiros caras, um dos primeiros repórteres do Jornal Nacional. Sabe? Era assim, Gil Gomes, enfim. Hoje a gente não tem mais uma safra dessa de talentos, claro, e de competência sem televisiva. dúvida nenhuma. E a Madalena tinha uma coisa muito legal, porque a Madalena, a Madalena tem na voz, ela consegue fazer uma entonação de voz que fica emotiva, que fica no seu que tem. E ela chora muito, né? E uma vez ela foi fazer uma matéria, que foi uma matéria até que era uma matéria realmente que merecia um choro, de quem que quer que seja que fosse o repórter que estivesse fazendo. Pô, a mãe era deficiente e volta e meia esquecia a filha, perdia a filha e tal, não sei o que tem. E a filha estava, acho que há um mês e pouco, numa das FEBEMs da vida aí, né? Eu não lembro onde ela estava direito. E a hora que ela viu a mãe, nossa, a cara que a menina fez, sabe? Parecia que ela tinha visto Deus, né? Porque e a mãe não tinha a menor condição de cuidar da filha, porque a mãe tinha uma deficiência meio séria. E a Madalena chorou. E o Celso Russomano, volta e meia, levava uns tapas, né? Os caras tiravam ele, empurravam ele para fora da empresa. Ele levou lá naquela Vitel, que foi a empresa de telefonia lá, que teve um problema, o cara não recebeu o telefone, o cara deu uma canetada nele aqui, sangrou e tal, não sei o que tem. Então a gente tinha uma brincadeira que a gente fazia no Aqui Agora, que era o seguinte: se a Madalena não chorar, e o Celso Russomano não apanhar, o Aqui Agora não vai pontuar. Aí eu digo áureos tempos, que hoje não dá mais. Hoje não dá mais. Mas é assim, eu vou dizer um negócio para você. Eu fui escolhido pelo Silvio, já disse isso aqui, fui escolhido pelo Silvio para apresentar. Graças a Deus, eu entendi o que ele queria, fiz, deu certo. Aí eu fui até outro dia num podcast, eu não consigo lembrar o nome do rapaz lá. E ele virou e falou assim: pô, você deve muito pro Silvio, né? Eu falei assim: não, você tá enganado. Ele me pôs para apresentar um programa que eu apresentei bem, e não fui eu só, toda a equipe. Chegamos a ter dias de 40 pontos de audiência, e ele me pagou bem. Então nem eu devo nada para ele, nem ele deve para mim. Eu tenho uma coisa pelo Silvio que é muito maior que dever um pelo outro. Eu tenho gratidão. A minha vida inteira eu serei grato a esse homem, porque ele mudou a minha vida, ele fez com que eu conseguisse sucesso na minha profissão, ele fez com que eu conseguisse mostrar o meu trabalho, sabe? Eu tenho gratidão, enorme gratidão, mas não devo nada a ele. Ele me pediu para fazer uma coisa, eu fiz bem, ele ele me pagou e pagava bem, graças a Deus, então, sabe, ali a gente estava no esquema profissional, né? Mas é assim, eu acho, tem uma coisa que eu estava lendo outro dia, eu adoro televisão, mas eu tenho uma coisa comigo na televisão, que não é na televisão, eu tenho uma coisa comigo que eu não sei, eu quero voltar para a televisão, mas eu quero voltar para a televisão num negócio legal, entendeu? E eu acho até que, é aquilo que eu te disse, eu acho até que eu não fiquei
no aqui e agora aí, as circunstâncias que não me deixaram no aqui e agora dessa vez, me fez entender que não era um negócio legal para mim, que eu não ia fazer um negócio legal, entendeu? Claro que eu quero voltar, mas eu sou muito assim, eu sou muito eu sou muito desprendido das coisas, né? Eu não sou um cara muito preso a nada. Eu saí do aqui agora, fui ser vereador, porque eu gosto de política desde 10 anos de idade. Certo? Quando eu percebi que aquilo que era a Câmara Municipal de São Paulo, e que até hoje não era para mim, eu não tive dúvida, eu não tentei a reeleição. Entendeu? Porque eu não vou ficar sofrendo. Por que eu vou ficar sofrendo? Não há E o necessidade. que você aprendeu com Na político verdade, na Câmara? Eu aprendi que é assim, gente. A primeira coisa que você aprende, né, é que a coisa mais terrível que um ser humano pode fazer é não manter de pé a palavra que ele teve sentado. Entendeu? Isso é a coisa mais incrível que tem. Sabe? Eu costumo dizer o seguinte: nas outras profissões ou nos outros círculos de trabalho e tal, as pessoas avisam que vão, de uma certa forma, não é que avisam assim, mas dão indícios de que vão te prejudicar. Na Câmara Municipal é diferente, te prejudicam e pedem perdão. E é isso que faz com que o ser humano seja pequeno. Entendeu? É isso que faz com que o ser humano seja pequeno. Eu acho que, Geraldo, eu tenho hoje, você sabe disso, uma profunda amizade com você. Eu tenho um respeito por você muito grande, sabe? Porque eu respeito todos os meus amigos, todos eles, certo? Mas cada vez que eu faço um amigo, a primeira obrigação que eu tenho é a seguinte: se um dia eu tiver que falar alguma coisa para ele, eu vou falar. Entendeu? Não vou falar para espezinhar nada, quero falar para construir. Para mostrar para ele, cara, o caminho é aqui, ó. Você está errando, você tá desviando a rota. Toma cuidado e tal. Os caras não são assim. Entendeu? E tem uma coisa que é fundamental. E eu digo aqui com a maior tranquilidade, certo? Porque de mais uma vez eu estou me lixando porque vão falar. O político não é só na Câmara Municipal. E não é só no Brasil. A política, de uma maneira geral, tem homens que, primeiro, querem entender como vão se locupletar. Como vão fazer para ganhar dinheiro. Antes de entender que ali eles não estão para ganhar dinheiro. Eles estão para ter o seu soldo, normal, mas eles estão ali para fazer com que as pessoas vivam melhor. Que a política mude a vida das pessoas. E não é mas isso hoje que não. acontece. E não é no Brasil, é no mundo, de uma maneira geral. Essa é a verdade. E o que acontece? Quando você começa a pensar dessa maneira, e para mim era uma coisa ruim de pensar assim, eu vou dizer um negócio aqui para você, a Câmara Municipal de São Paulo tem 300 e tantos anos, eu não sei direito. Deve ter 70 ou 80 vereadores que nunca tiveram um processo, eu sou um deles. E não é nenhuma virtude, foi a minha obrigação. Eu não fui lá para pegar, e não peguei um dinheiro, um centavo que queimasse na minha mão. Sabe? Porque dinheiro que queima na mão você gasta na farmácia. E o que você viu mais que te enojou na política na Câmara? Esse tipo de coisa, esse tipo de conchavos, sabe? Essas coisas que são feitas na surdina, essas coisas que esse pensar em se locupletar antes de pensar que você está ali, porque as pessoas, por exemplo, na Câmara Municipal, você sabe, regimentalmente, no regimento, você sabe qual é a principal função do vereador ou não? Fiscalizar? Fiscalizar. Fiscalizar. Não é fazer leis. Não, é fiscalizar. Ele é o fiscal do povo. Eu fui campeão de fiscalização. É apurrinhar, porque encher o saco. Você olha as coisas erradas e tem que fazer uma moção de indicação, uma indicação. Eu ia para a prefeitura, quando eu tinha aqui reuniões na prefeitura, então, as meninas que ficavam lá no departamento de receber as indicações, elas falavam, pelo amor de Deus, vereador, para, sabe? A gente aqui é todo dia 10, 20, 30 indicação que o senhor faz, porque é a minha primeira função. A segunda função é você entender
o que realmente a sua cidade precisa. Certo? A sua cidade precisa sinceramente, precisa de nome de rua? Precisa de título de cidadão paulistano? Sabe quantos títulos de cidadão paulistano eu dei? Um para o João Leite Neto, que foi um dos grandes repórteres da televisão brasileira e que estava fazendo um trabalho maravilhoso no Cidade Alerta. Eu dei o título de cidadão paulistano para ele. Sabe? Um título. Lá tem cara que passa o tempo todo dando nome de rua, fazendo projeto para dar nome de rua para a avó do cara não fez nada. Eu vou dizer um negócio para você aqui, certo? Você sabe como é que se chama o túnel que sai no Tá bom, eu vou dizer outro, que teve um cara aí recentemente, o cara comprou um sítio. Sabe quanto pagou o sítio ou não? Quanto? Eu sei porque o corretor, que o corretor se fala, que é amigo do tal, quase 4 milhões. Eu vou dizer um negócio para você. Palmas! Geraldo Luiz. Palmas! Nobre vereador por ter pago quase 4 milhões. Ah, bem a puta que pariu. Eu vou dizer um negócio para você. Vou te contar. Você sabe como é que chama o túnel no final da rodovia dos Bandeirantes? Depois que passa ali a Imigrantes, tem o túnel que vai sair lá pro Sacomã. E outra coisa, não fica ninguém me ligando para encher o saco não, tá? Não vem ninguém tentar. Nem tenta. Mas Kiko, me liga. Claro. Você sabe como é que chama o túnel? Não é a porrinha, não? Sabe como é que chama, Geraldo, o túnel? Maria Maluf. Maria Maluf é a mãe do Paulo Maluf. O que Maria Maluf fez para a cidade de São Paulo? Mas é normal isso. Mas é isso que eu estou querendo dizer para você. Você sabe como é que chama a avenida principal ali, que sai da Marginal e vem para a Vila Prudente? Avenida Salim Farah Maluf. O que diabo o seu Salim Farah Maluf fez para a cidade de São Paulo? Os nomes dados às ruas são para homenagear pessoas que realmente contribuíram para a cidade de uma forma ou de outra. Tem nomes, por exemplo, em ruas de bairros, que às vezes você não conhece o nome ou não conhece a pessoa, mas são pessoas influentes ali e que fizeram aquilo, que transformaram o bairro, que lutaram nas comunidades de bairro, essas coisas todas. Cuidado, depois que você morrer, vai ter lá a Avenida Ivo Morgante. Não, que é isso. Bom, depois que eu morrer não adianta nada, né? Também é o tipo da homenagem que eu não quero, né? Mas é isso que eu acho. Agora, é assim... Eu penso da seguinte maneira. Política nunca mais. Não, nesse tipo de... política nunca mais é ruim porque eu adoro política, né? Mas, assim, exercendo o cargo de uma função dessa, como eu exerci, cargo eletivo, cargo no legislativo, no executivo, não tenho a menor intenção. No judiciário, nem pensar, né? Que com o careca que está lá agora, ninguém pode falar, não adianta mais ser pro judiciário. Você fala, você vai ser preso aí. Vai ser preso. Não tem problema nenhum. Tem problema preso aqui. Tem um monte de careca lá. Eu não falei quem é o careca. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso aí. Isso vai dar um corte, Isso vai dar um corte. Então... Mas é assim. Então, o que eu acho é o seguinte... Quer voltar a falar de respeito à televisão? Ou quê? Vamos falar Tá bom, de televisão. mas conclui, vai, desculpa. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, eu prefiro ser essa pessoa que eu sou, desse jeito, falante, expondo as minhas ideias, do que uma pessoa que tenha que engolir essas ideias e, sabe, não tenha... Eu sou assim. Infelizmente ou felizmente, eu sou assim. Agora, eu quero deixar bem claro, por exemplo, você quer falar de televisão. Eu acho que a nova geração tem que fazer televisão, certo? A nova geração tem que fazer televisão, mas tem que entender de televisão. E para entender? Primeira coisa, tem que estudar, tem que ter talento. Exatamente. Eu vou dizer um negócio para você que pouca gente sabe. Eu cheguei no SBT, a primeira televisão que eu trabalhei, eu tinha feito algumas coisas na Band, mas foram coisas assim esporádicas, né? Até a primeira televisão que eu trabalhei foi no SBT. E foi uma coisa muito engraçada, porque eu fui a pessoa que levou o Gugu para o rádio. Porque eu um dia liguei a televisão, estava vendo o Gugu no Viva a Noite, nunca tinha visto o Gugu, estava começando o Viva a Noite. Falei, nossa, mas esse moleque é bom pra cacete e tal, né? Vou levar ele, eu era diretor artístico da Rádio América, fui levar ele para a Rádio América.
A gente fez um negócio que nós dois bolamos lá, que chamava Felicidade Bate à Sua Porta, que era na rádio o que o Faustão fazia no caminhão do Faustão lá. A gente recebia cartas, ia lá na casa da mulher e pintava a casa da mulher, trocava a janela e punha televisão e não sei o que tem, com esmalte, nunca me esqueço. Era a Niase era a companhia que tinha o esmalte Risqué. Nossa, esmalte risqué. Esmalte Risqué. Ah, mas tá velho. Eu não acho a foto, eu estou Nossa. tentando achar, porque eu queria mostrar outro dia para uma pessoa. Eu tenho uma foto, eu e o Gugu em cima de uma montanha de cartas, numa sala que tinha na Rádio América, que o Correio estimou em 1 milhão de cartas. Entendeu? Então a gente ficou muito amigo. Tal. E aí eu fui embora, briguei lá e tal, não sei o que tem, e fui para a Rádio Bandeirantes narrar futebol. Voltei a narrar futebol, fui para a Rádio Bandeirantes. E tinha um repórter da Rádio Bandeirantes que tinha assumido, Sérgio Carvalho, um grande amigo meu, hoje mora nos Estados Unidos. Ele tinha assumido o Diário Popular e queria o Gugu para fazer fofoca no Diário Popular. E aí ele falou assim, mas disseram que você consegue falar com o Gugu e tal, será que ele vai te atender? Eu falei, você não me atendeu, eu vou lá dar um tapa nele, porque, né? Aí liguei, ele estava na rádio, na época não tinha celular, nada. Eu falei, oi Gugu, tudo bem? É assim, assim, assim. Não, manda o cara vir aqui amanhã que eu quero escrever em jornal. Aí eu fui lá com o cara. Eles falaram lá, ele me chamou num dos estúdios lá, falou, vem cá que eu preciso falar com você. Eu falei, o que que é? Eu falei assim, pô, você quer fazer televisão? Eu falei, pô, é meu sonho, Gugu. Ele falou, vai amanhã lá. No SBT, está precisando de um comentarista de esporte num jornal local chamado Cidade 4, vai falar com o Rick Medeiros, que era o americano que o Silvio... O americano que o Silvio contratou. Que o Silvio trouxe para cá. Aí eu cheguei lá, o americano ele falava até meio assim, né? Como vai você? Tudo bem e tal? Olha, vamos fazer um teste. Eu estou achando que eu vou fazer um piloto. Né? Aí botamos lá botou o paletó, não sei o quê, fui para maquiagem, tinha um bottom aqui, que era o Canal 4, né? Que o jornal chamava Cidade 4. Aí eu sentei do lado de Sandra Teixeira, Lívio Carneiro e o Feliz, na bancada do jornal. Falei, mas será que vai fazer um piloto com todo mundo, né? Não é só comigo e tal, né? Veio a vinheta, era ao vivo. E aí, com uma grande felicidade, porque eu, além de ter exercido muito a função de jornalista esportivo, eu sou apaixonado pelo futebol. Eu jogo futebol até hoje, eu fui quase profissional de futebol. Parei nas categorias de base, mas jogo bola até hoje. Então eu conhecia muito o futebol, então eu já estava praticando todo dia, porque eu era jornalista esportivo na Bandeirantes. Aí antes disso ele tinha me perguntado, você já fez televisão? Eu falei, não, nunca fiz televisão. Aí quando acabou o jornal, que foi ao vivo, no ar, né? Ele me chamou num canto e falou assim, você é mentiroso, hein? Eu falei, mas o que, Rick, por quê? Você falou que nunca tinha feito? Amanhã pode vir aqui. Eu falei, não, mas não dá, porque eu tenho que pedir a conta. Eu não quero saber. Se quer trabalhar, tem que estar aqui amanhã às 4 horas da tarde para fazer. E eu tive que correr na Bandeirantes, pedir a demissão e vir para o SBT. Quando eu fui para o SBT, eu fiz questão. Eu fui na Switcher ver como é que era colocado o programa no ar, na época era com fitas, essas coisas e tal. Eu fui na faixa comercial, ver como é que girava a faixa comercial. Eu fui entender com as pessoas que eram técnicas disso, como é que a minha imagem subia e descia, para onde ia, como é que não ia e tal. Eu fiz curso de iluminador, eu fiz curso de cameraman, e nunca fui cameraman iluminador, mas eu queria entender como é que era o meu universo. Entendeu? E acho que falta um pouco de preparo para as pessoas hoje em dia nesse sentido. As pessoas entendeu? hoje batem cartão, televisão é muito ego, uma panela de ego que... Olha, vou te contar uma coisa, enfim, nós somos apaixonados por TV aberta, né, Ivo? A gente tá aí, Claro. você querendo voltar, eu tô fora do ar, um monte de gente boa fora do ar, Claro. gente que pro bem da televisão tem que voltar, porque tem comprometimento. Mas é assim, né, Geraldo? Eu acho que a gente tem que voltar, mas tem que voltar legal. Também, porque se eu voltar para sofrer, não há menor interesse, pelo menos da minha parte. Né? Porque eu não quero sofrer, na verdade. Aconteceu uma coisa comigo, que essas coisas são incríveis. Né? Eu fazia a chamada do Aqui Agora, um break antes um break antes de começar o programa. Então eu não lembro se era o Chaves na época, ou era a Escolinha do Golias, que antecedia o Aqui Agora. Um break antes eu fazia, né, a chamada. E eu tinha acabado de
de fazer as coisas que eu tinha que fazer, passei na maquiagem, só que eu estava com a gravata afrouxada, sentado na bancada, no meu lugar na bancada do Aqui e Agora. Uhum. Mas eu estou achando que ainda faltavam 2 breaks para começar o programa. E aí eu estou lá, e aí chegou o Julinho, que era o office boy com um papel. Naquela época aumentava a gasolina de manhã e de tarde e de noite. Você tinha fila no posto, era terrível, né? Aí ele falou assim, você precisa dar essa notícia aqui também, que vai ter uma matéria especial, que aumentou a gasolina de novo. Aí eu escutei, tananana, mas eu tô achando que o cara tá afinando a vinheta lá, né? Aí eu olhei e falei, caralho, puta que pariu, aumentou essa porra de novo, e eu tava no ar. Eu falei, não perca, hein, você vai ver hoje no Aqui e Agora, né? Quer dizer, olha só, isso no Aqui e Agora cabia. Só lá. Só lá cabia, entendeu? Só lá. Aí tá, eu só lá. subi para o camarim, tinha no espelho um negócio pregado, falar com Luciano Calegari, que era o VP da televisão. Ele viu, eu cheguei na sala dele, ele falou, ele me chamava de italiano, porque ele era Calegari, eu sou italiano, eu sou Morgante. Ele falou, italiano, você é um louco, cara. Eu falei, por que, italiano? Ele falou, como é que você inventou isso? Eu falei, eu não inventei, cara, eu errei, cara. Ele falou assim, o Silvio tá morrendo de dar risada. Hein, cara? Ai, cara. No outro dia saiu, eu não lembro em que jornal que tudo foi. quanto é lugar, me lembro Não, disso. mas saiu assim. Ivo Morgante falou o que todo brasileiro queria falar. Então isso cabia no Aqui e Agora, porque era essa indignação que a gente tinha. Você falou do Silvio, também devo muito ao Silvio, muito, muito. Meu pai do céu, toda a minha vida na Record melhorou por causa dele. E, imagina, uma Não, gratidão. Ele tinha cuidado com a gente. Tinha. Ele devolvia a resposta, ele não deixava a gente sem resposta. E assim, eu tive uma ligação durante um tempo com ele, depois nos afastamos um pouco, até por causa do Aqui e Agora, essa coisa e tal, um pouquinho antes também, mas o que eu acho que o Silvio... Eu tenho uma coisa que eu falo e eu espero que as pessoas entendam. O Silvio não era um grande empresário. O Silvio era o maior homem de televisão. É diferente de ser empresário. Certo? Ele punha pessoas para cuidar das coisas que ele tinha. Às vezes errado. Às vezes errado, porque ele pôs no... Eu vou falar outra coisa aqui que vai dar corte, mas tudo bem. Ele pôs para ser o presidente do Banco Pan-Americano, o Paladino, que era primo da Iris, e a melhor coisa que ele tinha no currículo era personal trainer. Então, quer dizer, ele botou um personal trainer para tomar conta do banco. Aí, claro que o banco faliu. Ele deu a sorte da Caixa Econômica comprar o banco ainda, ele se livrou um pouco. Então, mas o Silvio não é que ele não era um grande empresário porque ele era ruim como empresário. Ele tinha muitas coisas e ele, às vezes, escolhia as pessoas erradas. Agora, em televisão, cara, eu nunca vi e não sei se vai ter alguém que entenda desta coisa como ele. Não, nunca mais. Eu acho que não. Entendeu? Ele, Boni. Essa turma não tem, não vai ter mais. Mas assim, o Silvio tinha uma coisa muito legal. Muito legal. O Silvio sempre foi reconhecido, né? O Silvio sempre foi, ele reconhecia o que as pessoas faziam. Totalmente. Por ele. E marcava na pedra. Marcava na pedra. E quando eu saí, foi muito engraçado, porque eu consegui um horário para falar com ele. Ele ficava, quando a gente entrava na Santa Veloso, à esquerda tinha o prédio de vidro, assim, né? Que a gente chamava de Palácio das Águias, que é onde ficavam os diretores e tal, né? Aí ele estava lá na sala dele, tá? Eu entrei e falei para ele, e a minha conversa com ele foi assim: Silvio, eu estou descontente, o Aqui Agora tá tomando um rumo que não é mais aquele programa que a gente criou, e eu tenho um negócio na minha vida que começa a me apertar, e quando eu vou para um lugar que eu já tô me vendo na marginal, triste de ter que vir para cá, sabe? Eu adoro isso aqui, eu amo o SBT. O SBT foi a casa mais linda que eu já trabalhei na minha vida, e eu tô meio complicado, então acho que eu vou sair. Ele falou: você vai sair? Eu falei: acho que eu vou sair, Silvio, sabe? A gente senta e vê, eu falo assim: não, mas eu estou gostando do programa. Eu falei: então eu vou sair. Aí ele falou assim: bom,
Você que sabe. Mas ele não acreditou. Aí eu tinha que me descompatibilizar. Dia 31 de julho, eu tinha que me descompatibilizar porque estava na minha cabeça a minha candidatura a vereador. Aí eu não conseguia mais falar com ele. Eu falei, tudo bem, o cara, eu vou sair. Se eu vou falar com ele ou não vou, eu vou sair. Quando chegou dia 30 de julho, eu não tinha conseguido. Me liguei 500 vezes. Mas eu entendi. Ele falou, não vou falar com esse cara. Esse cara não vai sair. E assim, muitas pessoas me falam, porra, cara, você estava num maior programa de... Eu falei, mas é assim, eu não tenho... Sabe, primeiro que tem uma coisa tem que ter, que na vida da gente tem que ter, você tem que ir legal trabalhar. Você vai trabalhar emburrado, essas coisas não... Aí, no dia 31 de julho, eu fui na sala do Luciano Calegari. E falei, olha, estou comunicando a você que é o último dia que eu vou fazer o aqui agora é hoje, porque eu tenho que me descompatibilizar, já arrumei minha legenda no PFL e vou me candidatar a vereador. Porque uma das coisas que eu mais gosto também, depois de televisão, da minha profissão, é a política. Ele falou, você falou com o Silvio? Eu falei, não consegui. Então eu estou comunicando a você, porque se amanhã eu não aparecer, você já está sabendo que é o último dia. E fui embora. Não apareci. Entendeu? O que acontece? Eu não sou, e graças a Deus que eu penso assim, eu não sou o melhor apresentador do mundo. E acho que se tivessem tido uma escolha de arrumar uma outra pessoa, talvez a coisa não desse. Mas aí o que aconteceu? 10 dias depois saiu um Ibope consolidado do mês e o programa tinha caído 8 ou 9 pontos de audiência. E creditaram a minha saída. Não é porque eu era o melhor apresentador, é porque o primeiro Boa Noite foi meu. É porque o Silvio me fez ficar, pouca gente sabe, 6 meses sem folga para marcar a minha cara. Aí quando marcou minha cara, o cara não vê a mesma cara, fala, pô, será que o espectador ainda tem isso. Entendeu? Será que é? Não é? Será que não é e tal? Então, quer dizer, não é porque eu saí, você viu? Eu saí, não. Aconteceria se fosse o Geraldo, se fosse outra pessoa que tivesse tido essa trajetória no negócio. Então, isso que... E aí fui embora. Fui embora. Fiquei bem uns 4 anos sem falar com o Silvio, sem nada e tal. Depois que eu saí de vereador, eu participei de um programa e falei com ele de volta e tal, mas eu percebi que ele já não era mais a mesma pessoa comigo. Entendeu? Mas não é que me maltratando, nada disso. Frio. E não é nem frio, triste. Porque eu, na verdade, tinha feito uma coisa, sabe, que ele jamais imaginou que alguém em sã consciência faria. Sair de um programa que ainda tinha uma grande audiência, não era mais a mesma audiência, mas ainda tinha uma grande audiência, e cuidar da vida de outra maneira. Mas eu acho, assim, né? Se eu sou louco, sei lá, vou ter que torear minha loucura até o fim da vida. Porque, né? Tomara que você volte, tomara que encaixe alguma coisa, tomara que você... Tomara que tudo para televisão, viu? Eu vou dizer um Tomara, negócio cara. aqui para vocês, que eu já falei para esse cara aqui, e ele não acredita em mim, Lá entendeu? Ele não acredita em Lá mim. vem. Eu virei para ele, eu sou um cara meio místico em algumas coisas. Que Né? é cigano? Pai de santo? Não. Mas eu já É. falei para ele, eu falei, você não está entendendo uma coisa. As coisas, eu falei isso para ele, ele não ligou para isso. As coisas estão convergendo e vão convergir. E nós dois vamos trabalhar juntos. Esse falou. Eu falei ou não falei? Falou. Falei para falou, você, um falou. dia nós dois vamos trabalhar juntos. Você falou. Não é por acaso que a gente se encontrou, que esse cara fez uma coisa comigo que até hoje me emociona, que era um momento muito triste meu, era um momento que eu fui visitar o Gugu no velório, na Assembleia Legislativa, e aí, olha só, na hora me ligaram, me mandaram uma mensagem no celular, ou não, me ligaram de casa, a menina que trabalha, você até conheceu a Vânia, a menina que trabalha na minha casa, né? E a Vânia me ligou e falou assim, olha, o Geraldo está falando de você, porque a Record focalizou, e estava só eu, naquele momento, olhando pro caixão do Gugu. E aí esse cara saiu, eu saí, a menina que era repórter, eu não sei o nome dela, desculpe,
ela falou assim, "Espera, você pode esperar um pouquinho que o Geraldo quer falar com você?" Aí eu pus o fone e esse cara contou essa história de que ele tinha ido no SBT e que eu atendi ele, que eu fui uma pessoa muito solícita, muito simpática, que ele ainda era um repórter da Rádio Jornal de Limeira na época e tal. Aquilo com a, sabe, eu passei, eu lembrando das coisas todas que eu passei com o Gugu e ouvindo um cara que na verdade a gente tinha um pequeno conhecimento, tinha travado até ali um pequeno conhecimento. Um cara, sabe, é legal você ter esse reconhecimento das pessoas. E faria de novo, porque, sabe, eu, graças a Deus, entendi muito cedo que o sucesso não é uma coisa que você tenha que casar com ela. Não case com o sucesso. Tenha uma paixão tremenda, tórrida por ele, mas não case. Porque quando você casar, você vai ter que separar, vai ver com quem vai ficar os filhos, é uma desgraça. Então não case com o sucesso, porque o sucesso, na verdade, sempre tive na minha vida um pensamento. O maior sucesso que eu quero na minha vida é com os meus filhos, com a minha família, com os meus amigos, com as pessoas que me querem bem. E isso é o sucesso que eu quero, o sucesso da minha vida, a felicidade da minha vida. É isso que eu quero. E vou dizer uma coisa para você mais uma vez, muito embora eu já estou começando a achar que você não quer, entendeu? Mas você vai trabalhar comigo um dia ainda na vida. Eu vou negar e vou. Eu não tenho nenhum problema se um dia profissionalmente a gente se cruzar e trabalhar. Claro, sem dúvida nenhuma. Absolutamente, vou trabalhar do lado de um veterano, de uma pessoa que eu respeito pra caramba e que eu torço, que eu quero ver bem, que quando pisou lá no SBT que eu estava lá, que eu queria que você ficasse, porque eu acredito. É assim, eu penso, é aquilo que eu te falei, eu penso muito nas coisas todas da vida, existe um empurrão para tudo, né? Existe uma coisa, uma força que te empurra ou uma força que te repele. E quando você, não é que é repelido, porque eu e a Léo, a gente falou assim, eu falei, olha, Léo, desse jeito não dá para ficar, porque, sabe, os caras não tinham nem o que me oferecer financeiramente, não sabiam ainda o que queriam me oferecer financeiramente. Eu falei, aí não dá, né, também, não vou, né, eu não vou trabalhar de graça, né? Aí, mas é assim, sabe, eu saí dali com uma tranquilidade tão grande de que eu tinha feito a coisa que eu queria ter feito, sabe, que eu mais uma vez tinha encontrado com você, que você tinha ido na minha casa, sabe, eu acho isso muito importante, muito legal. E acho que, sabe, a gente tem que criar essas coisas na cabeça da gente como catapultas, coisas que te impulsionam para fazer as coisas, continuar fazendo as coisas. Eu faço uma coisa hoje eu mexo muito com título de capitalização, né? Eu tive título de capitalização no litoral e eu estou fazendo um negócio agora que é maravilhoso, cara. Eu estou trazendo dos Estados Unidos uma febre que é corrida de bolinhas. São bolinhas que você põe numa pista, a pessoa aposta e você solta Só que nós fizemos uma pista como se fosse a Fórmula 1. Tem inclusive aquele luminoso que fica vermelho, vermelho, vermelho e verde para as bolinhas serem soltas e tal. E chama-se Bolada 8 Bet, que é uma corrida de bolinhas, que serão 10 provas, 15 provas por dia e tal. É muito entretenimento, sabe? Existe a aposta, mas é muito entretenimento e eu estou muito legal, muito feliz com isso. Sabe, eu gosto de fazer essas coisas. A gente construiu, eu e o Alessandro Seguro, que é o meu sócio, meu partner nesse negócio, a gente construiu a pista inteira, nós construímos. Na verdade, ele construiu mais que eu até, né? Mas a gente viu, a gente está vendo crescer, sabe, essas coisas todas e tal. Legal E ver eu que você acho não isso muito está legal. parado, que a tua mente está assim, porque você é um cara altamente ativo, você tem muita lenha para queimar. E vou torcer para que essa televisão todas deem certo, Claro. que a TV aberta volte a ter o tesão do telespectador para ser assistida, né? Porque o que a gente está vendo aí, no geral, É assim. Eu penso o seguinte, eu sou um cara apaixonado, não só pela televisão no sentido artístico, no sentido de tecnologia também.
Eu vi, acho que já uns 20 vídeos sobre a TV 3.0. Essa nova, é a TV indo para o streaming, todas elas estando no streaming. É uma coisa maravilhosa, eu acho maravilhoso, iguala todo mundo, certo? Só que eu penso o seguinte, quando você vai para uma plataforma, você está numa plataforma, né? O que é a TV hoje? Uma empresa de radiodifusão. Né? A TV é uma empresa de radiodifusão. O que significa dizer? Que o sinal tem que ser enviado para um transmissor, esse transmissor envia para a antena rebate e vai cair no receptor da sua casa, certo? Esse é o espectro da televisão hoje. Então, as pessoas que estão vendo a televisão entendem a televisão assim. Aí essa televisão vai para dentro do streaming agora. Como ela vai se comportar? Certo? Ela vai ter que ser mais jovem. Ela vai perder, vai esquecer aquele público mais adulto. Ou ela vai para o streaming. Isso eu não sei. Eu estou aqui vendo as coisas que as pessoas vão ter que pensar em televisão. Ela vai ter que se adaptar, ou as pessoas que a veem aqui, que estão vendo ela aqui, vão migrar aqui para dentro, porque a coisa é maravilhosa. A definição é inacreditável. Inacreditável, é uma coisa assim, o áudio da televisão vai ser assim, espetacular. E você vai ver a camisa do Geraldo Luiz e vai apontar para a camisa do Geraldo Luiz, vai comprar a camisa do Geraldo Luiz. Entendeu? Igualzinho. Então, quer dizer, tem coisas maravilhosas, sabe, que vão acontecer. Mas como é que a televisão vai se comportar artisticamente a esse tipo de coisas? Certo? E como eu escrevi muita coisa no SBT, inclusive quadros de programas, essas coisas todas e tal, alguns foram para o ar, outros não foram, eu já tenho 3 projetos que estão escritos, registrados na Biblioteca Nacional, que são projetos que eu acho que servirão para a TV, que, entre aspas, que era aberta e migrou para o streaming, para acolher essas pessoas que já vêm e trazer as pessoas novas para... Né? Porque tem uma coisa que é fundamental, né? As colegas de trabalho do Silvio Santos, a plateia toda já morreu, nego. Mas é a vida, é a vida. Você concorda? É a vida, não tem jeito. Então a gente tem que, eu acho que você tem que... Agora, tem muitas colegas de trabalho do Silvio que estão vivas ainda, que adoram o Silvio, que gostam do SBT, e que o SBT teve sempre essa coisa de estar no coração das pessoas e tal, não sei o que tem. Mas você tem que trazer o público mais jovem também. Sem dúvida. A moçada É tem ou que não estar, é? a moçada tem que estar. Semana que vem tá sentado um monte desses caras xarope de YouTube aí que tem 3 milhões, não sei o quê. E Exatamente. tem um cabeludo que vai vir aqui que eu nunca vi na minha Agora vida, você... mas que a molecada conhece e é louca. Exatamente. Mas você concorda uma coisa comigo? Você tem que dar valor a essas pessoas. Total. Porque não, sem dúvida. elas estão num espectro de comunicação, num modelo de comunicação, que falam diretamente com as pessoas que são mais jovens, que na verdade nos substituirão. Né, que são as gerações que vêm, né, e assim vai ser eternamente. Eu acho que está absolutamente certo. Ah, mas pô, sabe, no meu tempo, no seu tempo... Eu vou dizer um negócio para você. Meu pai, um dia, eu sempre fui... Eu gostei de 3 bandas na vida. The Who, Black Sabbath e... Gostei de uma outra banda que poucas pessoas gostavam, mas é porque aí é uma coisa que eu acho que na minha outra encarnação eu estava no Velho Oeste, porque eu adoro as coisas do Faroeste. E tem uma banda chamada Creedence Clearwater Revival, que é uma banda assim espetacular, sabe? É um country meio folk, assim, tal. Os caras que foram os primeiros caras que faziam a percussão com dedais na mão, na tábua de lavar roupa no rio, pegavam a tábua e faziam e tal. E são músicas maravilhosas, né? Who Stopped the Rain, Have You Ever Seen the Rain, Born on the Bayou, assim, sabe? Coisas maravilhosas. Né? Aí eu ouvindo, meu pai um dia
virou para mim, eu tinha 16 anos, por aí. Que barulho é esse? Sabe? Porque meu pai ouvia Silvio Caldas, cara. Meu pai ouvia... como é que chamava o outro lá? Chico... Orlando Silva. Orlando Silva, Francisco não sei do quê. Então era o que o meu pai ouvia. A deusa da minha rua. É o que o meu pai ouvia. Aí de repente vem... I wanna know, I've seen the rain. Eu falei, que barulheira é essa? Então, que é o funk para nós. Eu não ouço funk, mas o funk não é para mim, cacete. O funk é para outras pessoas. Essa é a realidade das coisas. Ivo, eu adorei te receber aqui e, diante das suas previsões astrológicas, mediúnicas, nós vamos trabalhar juntos e tomara que... Não, nós vamos. Você dá risada. Eu estou falando com seriedade. Tá bom, e eu recebo. É certo, eu estou falando com seriedade. Se é trabalho, eu tô dentro. Então, pô, nós vamos trabalhar junto. Que recado você quer deixar? E de verdade que a gente se encontre logo, porque eu gosto de você. É claro. E quando eu trago gente que entende televisão, eu fico bem. Porque eu gosto de ouvir, gosto de aprender. Tem um monte de gente aí que você sabe que o pessoal vai pro YouTube, o pessoal vê, né? Tá todo mundo com o celular na mão. Então o pessoal vai ver pra caramba essa entrevista. Claro, sem dúvida. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Eu um dia abri um disco, um álbum duplo da Maria Bethânia, chamado Drama. Eu não lembro se era no Drama Primeiro Ato ou Drama Segundo Ato. Foram 2 álbuns duplos que ela fez. E eu li uma frase que rege a minha vida. E é isso que eu gostaria de dizer para as pessoas. E é uma frase simples, pura, purinha, mas que diz tudo para mim de como você tem que se comportar na vida. E a frase é a seguinte: se um dia te perguntarem como atravessar a vida, responde: como o equilibrista em cima do arame, impetuosamente, perigosamente, mas acima de tudo, belamente. Só que agora eu vou me despedir de uma seguinte forma. Nós trabalhamos numa mesma rádio. A Rádio Jornal de Limeira. E quem é de rádio sabe que as rádios tinham um jingle, tinham um prefixo. Um prefixo musical. Musical. E o nosso prefixo musical da rádio, que nós trabalhávamos, da Rádio Jornal, era assim: ZYK 506, 770 kHz, Rádio Jornal de Limeira. Tchau, Ivo! Compartilhe esse vídeo! Sorte! Volta, porra! Compartilhe esse vídeo, dá um sininho. Até o nosso próximo encontro. Tchau!